A Malásia tem conquistado cada vez mais uma condição da vanguarda no sudoeste asiático. E não apenas por conta de seus suntuosos arranha-céus, 7 deles com mais de 250 metros de altura. O país é dono de inúmeros mercantes na economia. Além de possuir o 36º maior PIB do mundo, a Malásia é a 25ª maior exportadora do planeta. E segundo o estudo do Banco Mundial, o país figura entre as 24 economias mais valiosas do globo. Algo inimaginável há 5 décadas, quando as atividades locais se concentravam primordialmente na agricultura e na mineração. Para se manter nessa rota de crescimento, a Malásia construiu algumas das mais incríveis hidrelétricas do continente asiático, e uma delas você verá nesse vídeo. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães, e neste vídeo você vai entender sobre a Ilu Gelai, a grande barragem da Malásia, de $1 bilhão. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos daqui do Construction Time. Inaugurada em 2016, a hidrelétrica de Ilu Gelai está situada em uma das maiores mercantes áreas verdes da Malásia, no distrito de Cameron Highlands, no estado de Pahang, noroeste do país. A região montanhosa não se destaca apenas por suas cachoeiras e extensas plantações de chá e morango, mas por ser o lar de centenas de espécies florais que são raras nos trópicos, bem como por um ecossistema bastante diversificado. E nesse cenário, aproximadamente 150 quilômetros da capital malaia, Kuala Lumpur, no qual Ilu Gelai se destaca como uma peça-chave na produção de energia elétrica ao país. A hidrelétrica possui uma capacidade máxima de geração de 382 megawatts. Além de colocá-la no top 5 das maiores hidrelétricas da Malásia, esse número corresponde a nada menos que 6% da capacidade total das hidrelétricas do país. Contudo, bem além dessas marcas, fato é que Ilu Gelai Power Station também impressiona em termos de construção, contando com uma barragem de gravidade de 88 metros de altura e 512 metros e meio de comprimento, que retém as águas do rio Bertã. Antes de conhecermos mais sobre a história e os detalhes da construção de Ilu Gelai, é preciso voltar um pouco na história, mais precisamente aos anos de 1970. Nessa época, a economia da Malásia ainda era predominantemente centrada na agricultura e na mineração. Entretanto, com o eminente êxito de tigres asiáticos, como Coreia do Sul e Hong Kong, no segmento manufatureiro, o país passou a empregar amplos esforços no fortalecimento do setor industrial. Fortemente amparada por investimentos oriundos do Japão, as indústrias malaias ganharam força e logo se tornaram um carro-chefe ao crescimento econômico do país, sobretudo em termos de exportação. Em meio a esse cenário, a Malásia viveu um período de grande ascensão econômica nos anos de 1980. Ao final de 1989, o país registrava um PIB de 110 bilhões e 600 milhões de dólares, quase 139% a mais que os 46 bilhões e 300 milhões de dólares acumulados em 1980. Já durante os anos de 1990, a expansão continuou e o PIB malaio mais que dobrou, alcançando 118,8% do crescimento. Mas se a evolução da indústria da Malásia resultou em um salto econômico considerável, por outro lado ampliou necessidade de geração de energia elétrica no país. Logo, inúmeros complexos industriais foram desenvolvidos para tal tarefa, em especial usinas hidrelétricas. Os primeiros estudos para a criação da hidrelétrica de Ilu Gelai surgiram em 2004. O intuito era aproveitar a riqueza fluvial do distrito de Cameron Highlands, região que conta com os rios Bertã, Talon e Lemoy, além de nada menos que 123 afluentes. Contudo, o projeto saiu do papel 7 anos mais tarde, em março de 2011. À época, a Tenaga Nasional Berhad, companhia de fornecimento de energia da Malásia, concedeu um contrato de pouco mais de 700 bilhões de dólares a um consórcio formado por 3 empresas. A Tida Mewa e a Saline Constructory ficaram a cargo das obras civis, elétricas e mecânicas,
Por sua vez, a SMEC International seria a responsável pela engenharia das principais obras civis, bem como os de trabalhadores elétricos, mecânicos e gerenciamento de projetos. Começava assim a construção de Elud-Elai Power Station. Entender como funciona a usina de Elud-Elai está longe de ser uma tarefa complexa, bem longe. A hidrelétrica aproveita águas de 3 rios para funcionamento: Telom, Lemoy e Bertin. Nos 2 primeiros foram construídos açudes e túneis que desviam a água para o reservatório principal, o de Bertin, a mais de 300 metros da casa de força subterrânea da hidrelétrica. Logo é canalizada por diversos aquedutos com extensão de 15 quilômetros. Em uma queda de aproximadamente 317 metros, a água gera força suficiente para acionar 2 turbinas Francis de 191 megawatts cada, que produzem eletricidade antes de a água ser novamente liberada ao ponto inicial de captação, o rio Telom. Mas se o funcionamento da hidrelétrica pode ser sintetizado de maneira bem simples, sua construção, ocorrida em 2011 e 2016, foi extremamente complexa. Por conta da localização em uma região remota e as condições geológicas incertas, em especial desgaste acentuado de rocha e marcantes linhas de falha, o projeto enfrentou enormes desafios para a construção de estradas de acesso ao local da barragem e escavações. Nesse sentido, a sedimentação é mais problemática nos trechos de Bertin e Telom, por conta do elevado índice de desmatamento. Para resolver esse problema, foi desenvolvida uma barragem de verificação em Bertin que serve essencialmente como um filtro, reduzindo a quantidade de sedimentos que entram no reservatório. Já em Telom, um sistema semelhante foi construído, mais precisamente para a remoção de areia. Em virtude do cenário geológico pouco favorável, diversas mudanças ocorreram no projeto da barragem de hidrelétrica Açu-Sudã. Uma delas foi a alteração do componente de sua construção. O concreto compactado a rolo, CCR, de alto teor cimentício, deu lugar a uma alternativa em CCR com teor mais reduzido e agregados. Mas o que isso significa? O concreto ganhou um composto formado por grãos de minerais duros, compactos e estáveis, que além de não interferirem na solidez e hidratação do cimento, oferecem alta eficiência contra a corrosão da estrutura. O concreto da barragem contou ainda com uma geomembrana impermeável fixada no montante, fornecendo mais estanqueidade à estrutura. No total, foram usados mais de 747 quilômetros cúbicos de CCR e agregados para concreto. Com 88 metros de altura e 512 metros e meio de comprimento e 115 metros de largura em sua base, a barragem de Sussu está distante de ser uma das maiores do mundo. Contudo, sua grandeza está no fato de cumprir com extrema eficiência seu papel, gerando uma capacidade máxima de descarga do vertedouro de 2.300 metros cúbicos por segundo. Aliás, uma característica marcante de Açu-Sudã é seu vertedouro escalonado ou em degraus. Entre algumas das maiores vantagens desse modelo está a dissipação da energia ao longo da calha, que oferece o uso de estrutura de dissipação da queda da água de menor porte, facilitando a construção e reduzindo os custos. O reservatório da hidrelétrica possui medidas relevantes e modestas, com uma superfície de 950 metros quadrados e volume de 2,6 milhões de metros cúbicos, ao passo que as cavernas da usina de Elud-Elai ficam aproximadamente 240 metros abaixo do nível da superfície. Foram mais de 23 quilômetros de rochas escavados, parte delas pelo método de perfuração e explosão. Já os túneis de desvio foram perfurados por uma tuneladeira com 3 metros de diâmetro. No total, ao longo dos 5 anos de construção, o projeto em Cameron Highlands foi responsável por 3 milhões e 5 mil metros cúbicos de escavação e movimentação de terra. Vale destacar que o revestimento dos túneis depende essencialmente de uma relação entre o grau de conservação das rochas e a pressão da água, sendo o concreto e o aço os materiais mais utilizados nessa tarefa. E é no subsolo de Elud-Elai que está localizada a Casa das Máquinas da Hidrelétrica, com dimensões de 82 por 23 metros e 36 metros de altura,
A seção é acessada pelos profissionais através de um túnel de 640 metros de extensão. Há ainda uma sala subterrânea para equipamentos transformadores, com dimensões de 34 por 17 metros e altura de 17 metros. Como já pudemos conferir neste vídeo, a Elugelai é um projeto de números simplesmente fantásticos. E ao compará-la com outras hidrelétricas, bem como situações presentes em nosso dia a dia, é possível termos uma noção ainda mais apurada da grandeza desse projeto. O primeiro elemento que chama a atenção, de fato, é a capacidade anual máxima de geração de energia, 382 megawatts, mais que figurar no quinto lugar entre as maiores hidrelétricas da Malásia. Essa marca confere a Elugelai o primeiro posto nesse quesito no estado de Pahang. Para se ter uma ideia do que isso significa, a Sultan Idris Woo Power Station, também situada em Cameron Highlands, possui capacidade máxima de 150 megawatts, ou seja, pouco mais de 39% da capacidade de Elugelai. Aliás, somando o Sultan Idris Woo às outras 5 usinas hidrelétricas do estado de Pahang, a capacidade máxima de produção de energia alcança 261,9 megawatts. Essa marca representa 68,6% da capacidade de Elugelai. Outro aspecto impressionante da hidrelétrica se refere a túneis e cavernas escavados. No total, foram 23 quilômetros de escavações, algo que corresponde à distância da Praça da Sé, no centro de São Paulo, ao município de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Muito embora esteja distante de ser uma das maiores do mundo, sequer da Ásia, a barragem de Sussu também chama a atenção. Com 88 metros de altura, equivale a um prédio de 30 andares, e é uma das mais altas entre 72 barragens da Malásia. Assim como a imensa maioria dos projetos em áreas verdes, a hidrelétrica encara opiniões positivas e negativas quanto à sua criação. Entre as negativas está o fato de que a construção demandou a relação de povos nativos da Malásia, os Orang Asli. No total, de 14 assentamentos na região, 3 precisaram ser realocados. Apesar de terem recebido novas moradias em regiões próximas, inclusive com escolas e instalações esportivas, além de compensações financeiras por plantações e propriedades no território que passaria a integrar a hidrelétrica, alguns nativos se negaram a ir para a nova região. Mas se o convencimento a relações de nativos pode ter sido um desafio, Elugelai inquestionavelmente é um exemplo de sustentabilidade. Para isso, conta com tecnologias e soluções que evitam a emissão de mais de 250 mil toneladas de dióxido de carbono, o CO2, segundo dados das Nações Unidas. Essa economia se dá pelo fato de não utilizar geradores de energia convencionais alimentados por carvão ou outros combustíveis fósseis durante os períodos de pico. Ao longo dos 7 primeiros anos de atividades, estima-se que Elugelai tenha poupado nada menos que 1,8 milhão de toneladas de CO2 na atmosfera. Aliás, em fevereiro de 2022, a Tenaga Nasional Berhad, proprietária da hidrelétrica, e o governo do estado de Pahang assinaram um acordo garantindo que a operação da estação de energia cuidará do ecossistema da região. Entre as duas cláusulas está o compromisso com a preservação da área da captação, buscando reduzir a erosão e a sedimentação na operação hidrelétrica, mais acentuadas nas regiões dos rios Bertan e Telon. Em meio a esse cenário, Elugelai possui um papel preponderante para o bom funcionamento da economia malaia, uma vez que 372 megawatts produzidos pela hidrelétrica são essenciais à fluidez energética do país, sobretudo em horários de pico. Em termos de infraestrutura, a construção de Elugelai trouxe grandes benefícios à população de Cameron Highlands. Muito além da produção de hidrelétrica, a hidrelétrica possui um papel-chave para a mitigação de cheias na região, fornecendo um contínuo abastecimento da água potável. Esse é um ativo essencial não apenas para o consumo da população local, mas para fomentar a agricultura, mais precisamente por meio de sistemas de rega. Vale destacar que a agricultura também foi positivamente impactada por conta da construção de vias de acesso à hidrelétrica, que tornaram o transporte de produções mais rápido e simplificado. Aliás,
Esse é um benefício que também se estende ao turismo, que de quebra ganhou mais um point a ser visitado. Como esses fatores não fossem suficientemente positivos à economia local, vale destacar que a usina resultou ainda em inúmeros empregos diretos e indiretos para ativos de operação e manutenção contínuas da barragem e da usina elétrica. Por todos esses pontos, a Elud-Elai pode ser considerada um dos grandes casos de sucesso de programa de transformação econômica da Malásia, iniciado na década passada. De fato, afirmar qual será o futuro desse projeto pode soar como um mero exercício de futurologia. Entretanto, dados os esforços aplicados, os benefícios econômicos e a crescente onda sustentável em todo o mundo, é possível afirmar que Elud-Elai reúne todos os ingredientes necessários para figurar como uma das mais importantes da Malásia por longa data. Além disso, se trata de um projeto com um esplendor muito particular entre a tecnologia e a natureza, tornando-se bem mais que uma engenharia a serviço de progressos infraestruturais e econômicos. E você, gostaria de conferir de perto a usina hidrelétrica de Elud-Elai? Acredita que ela será capaz de trazer ainda mais vantagens para a economia local e da Malásia? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Também aproveite e deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e também ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Aproveite e assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.